Se você, assim como eu, for um grande fã de Berserk, depois de ter lido o mangá ou até visto uma daquelas adaptações bizarras, deve ter se questionado, tá, e agora? O que eu vou ler ou assistir depois de Berserk? E é aí que entra o nosso anime de hoje, Claymore, que muita gente diz ser Berserk só que com waifus, o que não é uma descrição tão precisa, já que tá muito mais pra The Witcher com waifus do que Berserk, mas a gente já chega lá. Então se você tá afim de conhecer mais uma obra muito boa, que acabou não sendo tão popular por aqui, esse vídeo é pra você. E mesmo se você já tiver visto o anime ou lido o mangá, nessa análise também vamos passar pelos seus significados, simbolismos e tudo mais, no padrão que você já conhece por aqui. Então, vambora! Claymore foi lançado em 2001, originalmente como um mangá, escrito por Norihiro Yagi, e acreditem ou não, foi uma das séries mais populares da Shonen Jump, o que levou a obra a ser adaptada para anime em 2007, antes da obra original acabar, o que acabou gerando aquele probleminha que vocês com certeza já conhecem, do anime ter um final não canônico, igualzinho o Fullmetal Alchemist, que também passou pelos mesmos problemas na sua primeira adaptação. Mas diferente dele, que ganhou uma nova versão com um final muito mais fiel ao mangá, Claymore meio que foi esquecido depois da primeira adaptação, e por isso a gente vai seguir a história do anime normalmente, e quando chegar no ponto onde as coisas ficam muito diferentes, eu aviso pra vocês. Mas tudo de uma forma bastante resumida, é claro, porque o foco desse vídeo vai ser analisar os temas e te recomendar ela, né? E se você gostar, você pode ir lá, assistir ou ler, o que preferir. Agora que todo mundo já sabe do que exatamente a gente vai falar, o que diabos é Claymore? Claymore é uma fantasia sombria ambientada numa espécie de mundo medieval completamente destruída por criaturas malignas conhecidas como Yoma. Esses monstros bizarros são capazes de se disfarçar como humanos, tudo para se aproximar das aldeias e comer geral, literalmente. E para tentar combater essa ameaça, uma organização super misteriosa, dicas de passagem, criou as Claymores, basicamente guerreiras híbridas com aparência humana, mas com super força, velocidade, resistência, tudo aumentado graças ao sangue Yoma que elas também carregam. E isso sem falar nos poderes quase sobrenaturais que elas herdaram dos seus primos comedores de gente. Ou seja, elas são monstros criadas para combater outros monstros. Mas como as coisas nunca são assim tão simples, ainda tem um problema. As Claymore vivem constantemente à beira de perder a sua humanidade. Se elas usarem demais os seus poderes Yoma, elas podem perder o controle e se transformar em despertadas, monstros ainda mais poderosos e letais que os próprios Yomas. Então imagina, se um Yoma já é um bicho ruim de derrotar, imagina uma Claymore desperta. Melhor evitar, né? E é bem no meio desse caldeirão de treta e sangue que conhecemos a nossa protagonista, Claire, alguém que ao contrário das outras guerreiras se tornou uma Claymore por livre e espontânea vontade, estando completamente motivada por vingança depois da morte de Teresa, a única pessoa que ela já amou e respeitou na vida. Alguém que além de ser uma referência emocional para Claire, também era uma referência para quase todas as Claymores, já que ela era conhecida como a mais poderosa dentre elas, mas que no fim das contas acabou tendo uma morte extremamente trágica, o que motivou a Claire a buscar vingança a qualquer custo. E essa é a premissa básica da obra, uma jovem guerreira que busca vingança pela sua mestra contra criaturas que um dia já foram Claymores, mas que hoje são monstros absurdamente poderosos, que vão obrigar a nossa protagonista a se fortalecer e evoluir para conseguir concluir a sua vingança. E nesse ponto você já deve ter entendido por que a galera relaciona tanto Claymore com Berserk. Os Yomas são basicamente os apóstolos e a Claire é o Guts só que inteira. Mas como eu já falei, a obra rapidinho se aproxima bem mais de The Witcher do que de Berserk, principalmente quando o anime começa em si, já que tudo isso que eu passei é basicamente um contexto pré-início, antes mesmo do primeiro episódio começar, que aí sim vemos a Claire já como uma Claymore cumprindo uma missão numa vilazinha onde o Yoma tava tocando o terror e comendo todo mundo. É nessa vila que ela conhece o Haki, não esse moleque aqui, que é apresentado como mais um jovem da vila, lidando com as perdas causadas pelo Yoma, mas com um porém. O monstro que tava destruindo tudo era na verdade seu irmão mais velho, que tinha sido possuído, e agora massacrava os moradores sem dó nem piedade, o que inclui a própria família deles, o que faz ele ver na Claire a única possibilidade de sobrevivência. E apesar de toda a frieza, que também é muito característica das Claymores, a Claire se mostra muito mais empática com ele, permitindo até que ele a acompanhe nas suas viagens, uma relação que acaba sendo muito importante também para Claire, já que o Haki rapidamente se torna uma âncora para a parte humana da personagem, ajudando ela a lidar com seus próprios conflitos internos, literalmente como um apoio emocional que faz toda a diferença para ela. Ao mesmo tempo, ele faz o possível para se tornar útil de alguma forma, cozinhando para ela, limpando, carregando o que consegue e qualquer outra coisa para poder ajudar. E a relação desses dois é uma das melhores coisas da obra, de longe. O Haki vê a Claire como uma salvadora, o que, claro, ela realmente é, mas muito além disso, ela é uma inspiração para ele, exatamente como a Teresa foi para ela, formando quase um ciclo perfeito.
Um tema que é muito bom justamente porque explora uma parte que as pessoas ignoram da personagem. Claro, ela é uma guerreira híbrida, super poderosa e porradeira, e isso é foda, com toda certeza, mas ela também sofre muito com o isolamento e com o medo constante de se tornar um monstro por completo. Todo mundo, sejam os humanos ou a própria organização que ela faz parte, vê as Claymore como ferramentas sem emoção, o que é irônico, né? Você quer que alguém não perca a humanidade, ao mesmo tempo que você trata a pessoa como de uma forma desumana, tipo, não faz sentido, mas beleza. E essa decisão completamente sem nexo é outro tema importante na obra, que também não deixa de mostrar o quanto a obediência cega pode causar problemas, principalmente num sistema hierárquico como esse aqui, já que com o passar do tempo a gente descobre que a Claire é considerada uma das Claymores mais fracas no ranking da organização, mas mesmo assim ela tenta de todas as formas possíveis compensar isso com inteligência, persistência e controle das suas habilidades. Aqui as coisas ficam ainda mais complicadas, porque o Yoma que tá lá atacando a cidade não é só muito mais forte, mas também muito inteligente. Além de conseguir se esconder muito bem, ele também lidera um grupo de outros Yomas, o que dificulta ainda mais a batalha, e isso força ela a usar cada vez mais dos seus poderes Yoma, arriscando perder o controle e despertar, algo que ela teme mais do que tudo, já que caso isso realmente aconteça, ela não só vai falhar na sua vingança, que é a sua razão de existir, como também vai se tornar justamente o monstro que matou a Teresa. Felizmente, a Claire não é só uma guerreira habilidosa, mas também muito esperta e estrategista, que usa o ambiente ao seu redor e as fraquezas do inimigo para conseguir vencer a batalha. À medida que a história avança, descobrimos por que a Claire valoriza tanto a Teresa e por que ela se tornou tão importante assim. Exatamente como o Haki, ela também vivia numa vila humilde com sua família, uma vida simples, mas feliz. E isso até um Yoma aparecer na cidade massacrando a população e espalhando o medo e a desconfiança entre o povo. E como se isso não fosse ruim o bastante, Claire ainda foi sequestrada pelo monstro e mantida como refém, continuamente sendo abusada emocionalmente e psicologicamente. Tudo isso enquanto ela era obrigada a assistir os seus amigos e seus familiares sendo devorados pelo monstro. E isso acabou completamente com a sua inocência, causando um trauma gigantesco do qual ela nunca conseguiu se recuperar totalmente. E foi justamente no pior momento da sua vida que a Teresa apareceu, salvou a vila e depois de derrotar o Yoma, ela acolheu a Claire, que aqui não conseguia nem mais falar ou interagir com o resto do mundo. E foi justamente por isso que a Teresa a acolheu, porque depois de passar por aquilo, ela sabia que a Claire nunca mais conseguiria levar uma vida normal novamente. Assim como no caso do Haki, a relação entre elas também evolui muito com o passar do tempo. A Claire se torna uma fonte de humanidade para Teresa, que por sua vez era uma figura materna e protetora para Claire. Foi justamente esse vínculo de confiança que iniciou o processo de cura da personagem, que aos poucos começou a se abrir novamente, recuperando a sua capacidade de expressar emoções e de se conectar com outras pessoas. Algo que também começou a acontecer por parte da Teresa, que se apegou a Claire como se ela fosse a sua filha, a ponto dela fazer o impensável para uma Claymore. Para proteger a Claire, a Teresa matou humanos que a ameaçavam, algo totalmente proibido pela organização que controlava as Claymores. Esse inclusive era um crime passível de morte, ou seja, na prática ela passou a considerar a Claire alguém tão valioso a ponto dela arriscar a própria vida por ela, um feito impressionante de amor. Mais ainda quando lembramos que as Claymores naturalmente são frias e desapegadas, exatamente como os bruxos de The Witcher, e mais ainda como Geralt, que teve uma relação bem parecida com a Ciri, que se você jogou um dos 3 jogos sabe o quanto as Claymores são iguaizinhas aos bruxos. Até porque em The Witcher só existem bruxos e não bruxas, porque as mulheres não conseguiam passar pelo processo de transformação e acabavam morrendo antes de se transformar totalmente. E em Claymore é quase isso, só que ao contrário. Até existiram Claymores homens, e eles eram tão fortes e eficazes quanto as mulheres, mas eles tinham uma taxa de despertar muito mais alta. À medida em que usavam seus poderes de homem, eles sucumbiam com muito mais facilidade do que as mulheres, o que fez a organização passar a criar só mulheres para essa função. Então é possível que o Norihiro tenha se inspirado na franquia de livros que inspiraram os jogos, ou é só uma coincidência, já que até então eu não consegui encontrar nenhuma fonte ou entrevista que dissesse algo parecido. E se você tem alguma informação a respeito, comenta aí embaixo que eu vou adorar saber, porque eu realmente não achei. Claro que elas também podem não ter nenhuma relação, e se essas duas obras não tiverem nenhuma relação também vai fazer bastante sentido, já que as duas podem ser vistas como basicamente resultado das lendas e tradições europeias. Então talvez seja só uma inspiração em comum das duas. Ainda assim, se você curtiu os jogos, vai adorar assistir Claymore. Ou ao contrário, vai que você assistiu Claymore, gostou, mas nunca jogou The Witch, pode ir na fé que você vai adorar. Eu só recomendo começar pelo 2, porque o 1 é complicado. Mas voltando aqui pro nosso anime, a relação entre a Claire e a Teresa foi a única razão para elas terem mantido a sua humanidade e esperança, tanto em si mesmo quanto no mundo como um todo. E por isso a morte da Teresa foi tão traumática pra personagem. Não era só uma amiga ou protetora que ela perdeu, mas a única pessoa importante que sobrou pra ela. Teresa era como uma mãe pra Claire, uma inspiração e muito provavelmente a única razão pra ela não ter simplesmente acabado com a própria vida. E todos
esses detalhes que eu tô passando pra vocês faz o relacionamento dessas duas ser muito mais forte e profundo, e principalmente faz todo o esforço da Teresa ser muito mais significativo, até porque o seu ato de salvar a Claire dos humanos foi o bastante para ela ser considerada uma rebelde, uma traidora, a ponto de outras Claymores serem enviadas pra capturar ou matar ela, o que acontecer primeiro. E não foram tipo umas aleatórias que tava parada no quartel, mas sim guerreiras de elite, bem próximas em nível da própria Teresa. Fora que em quantidade elas tinham toda a vantagem, já que o grupo de extermínio era formado pela Irene, uma das mais experientes e habilidosas da organização, conhecida pela sua técnica de ataque extremamente rápida, a dupla Noel e Sofia, duas guerreiras de nível muito alto, que tinham estilos de combate que se complementavam, fazendo elas serem quase imbatíveis juntas. Além da Priscila, uma Claymore muito promissora e incrivelmente poderosa, mas ainda inexperiente e emocionalmente instável. E foi justamente ela que achou aquela batalha injusta e desleal, até porque 4 contra 1 já é desleal, 4 guerreiras absurdamente poderosas então, ou seja, a Teresa tinha todas as desvantagens possíveis nessa luta. E mesmo assim, ela estava se dando muito bem, a ponto de ela conseguir derrotar as 3 primeiras ficando só a Priscila de pé. E no momento final, quando a Teresa estava prestes a arrancar sua cabeça, ela simplesmente decidiu poupar sua vida, tanto por não ver necessidade nisso, quanto como uma forma de retribuir a consideração que ela teve no início da luta. O que provou que mesmo com todo esse esforço, a Teresa realmente estava em outro nível. As Claymores que estavam caçando ela até planejavam se recuperar e tentar outra vez, mas a Priscila perdeu completamente o controle e partiu sozinha para enfrentar a Teresa, usando mais poder e Yoma do que ela era capaz de controlar. A Teresa até tenta avisar para ela não chegar tão perto do limite, porque caso isso acontecesse e ela atravessasse a fronteira, seria impossível voltar pro controle. Mesmo assim, ela continuava, completamente motivada pelo seu senso de dever, de punir a traidora e cumprir a missão dada pela organização. Vendo isso, as outras Claymores ficam assustadas com tanto poder vindo de alguém tão experiente e jovem. Mas o mais bizarro disso tudo é que mesmo nesse estado, a Teresa ainda tinha total controle da luta, a ponto de dominar completamente a Priscila semi-desperta. E é aí que ela começa a se lembrar da morte da sua família, que foi massacrada pelo próprio pai da família, que foi possuído por um Yoma. E aí já era, todo o limite que ela tinha foi completamente ultrapassado nesse momento. Priscila começa a implorar por ajuda enquanto a transformação acontece, mas não tinha mais nada que poderia ser feito. Ela implora pela morte antes da transformação se completar, e como ato de misericórdia, Teresa aceita o pedido, mas quando ela se prepara para dar uma morte honrosa para Priscila, ela aproveita a distração para arrancar sua mão e em seguida a sua cabeça. Num piscar de olhos, a Claymore mais poderosa de todos estava morta, e agora uma despertada completamente diferente de tudo que já pisou na Terra nascia, a ponto de ela conseguir exterminar completamente as 3 Claymores sem nenhum esforço. A única sobrevivente foi a Claire, que por alguma razão foi ignorada pela criatura. Ela agora estava sozinha no mundo de novo. Tudo que sobrou da Teresa foi a sua cabeça decepada e um vazio indescritível no coração da pequena Claire. E é aqui que nasce a motivação da personagem, a razão para ela se tornar uma Claymore. O que, por mais que possa não fazer sentido para alguém de fora, já que ela ia seguir justamente o caminho que acabou com a vida da Teresa e transformou a Priscila num monstro, ainda assim, para alguém que não tem nada e vê nessa transformação a única forma de se tornar alguém forte o bastante para se vingar, faz total sentido. Prova disso é que apesar da Claire não ver a organização com bons olhos por conta de tudo que ela fez pra Teresa, sua sede de sangue é tão grande que ela ignora isso completamente. Tudo pra poder se fortalecer e finalmente se vingar, a ponto de ela aceitar se unir com outras Claymores leais à organização pra caçar e exterminar outras despertadas, justamente por esse ser o caminho mais rápido pra sua evolução, tanto como uma guerreira quanto como uma líder, já que mesmo que ela não tivesse nenhuma intenção ou ambição desse tipo, ela naturalmente era vista como uma líder por conta da sua postura e comportamento no campo de batalha, e mais ainda pela sua capacidade de inspirar as pessoas e de entender os mais fracos, o que fazia dela alguém muito diferente do restante das Claymores, principalmente quando ela acaba sendo colocada num grupo de guerreiras problemáticas, por assim dizer, aquelas que a organização tinha mais trabalho do que retorno, e por isso decidiu mandar ela sempre em desvantagem contra inimigos muito mais fortes, como se quisessem acabar com o problema pela raiz. Toda essa situação onde elas se sentem traídas e descartadas cria uma união especial no grupo, todas unidas pela revolta contra a organização, e isso faz a Claire acabar se destacando, já que ela parecia a mais determinada de todas e com um propósito mais nobre. Mesmo assim, a organização parecia determinada a acabar com ela, a ponto de mandar ela para uma equipe, entre muitas aspas, que era basicamente ela mais uma Claymore totalmente estável, o que faz ela acabar despertando e obrigando a Claire a lutar pela sobrevivência mais uma vez. E depois de muita, mas muita dificuldade, até de perder um braço na luta, a Claire finalmente consegue vencer a batalha. O único problema é que no meio dessa luta ela acabou se separando do Haki, e agora tinha mais uma preocupação. Além da tentativa de execução planejada pela organização, ela agora também tinha que achar
achar o Haki, que acabou indo parar com um despertado extremamente poderoso chamado Isley. Lembra que eu disse que até existiram Claymores homens, mas que eles despertavam fácil demais? Pois é, esse aqui é um deles. E não é qualquer um. O Isley literalmente comanda um grupo de outros 27 despertados no norte, formando quase uma organização contra a organização. Nesse meio tempo, ele acolheu o Haki e começou a ensinar para ele esgrima e técnicas de combate, o que faz ele evoluir muito no campo de batalha. Todo esse arco apresenta muitos conceitos e personagens muito interessantes, que inclusive faz a gente repensar muita coisa sobre os despertados e a organização. É tudo muito interessante, o próprio Haki é um personagem que cresce demais, evolui e amadurece absurdamente, mas simplesmente não dá pra contar tudo aqui, senão o vídeo ia ficar com 3 horas, que nem o de Vagabond. Então bora voltar pra nossa protagonista e avançar durante bastante tempo. A Claire continua enfrentando seres cada vez mais poderosos, aprendendo mais técnicas e estratégias, tudo à medida que ela continua procurando o Haki e se fortalecendo pra se vingar. Mas, como a vida não é um morango, ela ainda assim não era forte bastante pra vencer a Priscila, e às vezes nem forte bastante pra vencer outros despertados. E isso faz com que ela comece a ceder pro seu lado mais monstruoso, usando cada vez mais os poderes de Yoma pra conseguir superar os seus inimigos. E esse aqui é um dilema muito interessante na obra. Eu sei que não é algo inovador, na verdade é até bem clichê. Quanto mais ela cede pro seu lado não humano, mais poder ela ganha, mas também ela chega mais perto de se tornar um monstro. Uma ideia que se encaixa perfeitamente naquela frase super famosa de Nietzsche: aquele que luta contra monstros deve acautelar-se para não se tornar também um monstro. Quando se olha muito tempo para um abismo olha de volta para você. É uma frase que inclusive eu já usei num outro vídeo do Guts, se eu não me engano, mas cara, não tem jeito, combina perfeitamente com o tema da obra. Todo esse trecho do anime é focado no processo da Claire se tornando cada vez mais forte e influente, ao mesmo tempo que ela luta contra a sua parte Yoma, tentando equilibrar sua necessidade de poder com a necessidade de se manter humana, o que para muita gente foi uma coisa ruim, que fez o anime dar uma esfriada, já que a história principal não avançava tanto. Mas para mim, esse trecho é bastante importante, tanto para construir quanto para desenvolver a personagem, até porque muitas relações interessantes são construídas aqui. Então, por mais que esse trecho tenha assim uma sensação mais episódica de mini histórias, o desenvolvimento das personagens é muito interessante. Então, para mim faz todo sentido, não chega a incomodar não. Até porque depois disso a gente chega nos últimos episódios do anime, onde as maiores diferenças em relação ao mangá acontecem. A reta final da obra mostra uma guerra entre as Claymores e os despertados liderados pelo Isley, que também acolheu a Priscila no seu grupo, quase como um membro da sua família. E isso faz a Claire se envolver totalmente no conflito, tanto para reencontrar o Haki quanto para se vingar da Priscila, que finalmente chega na batalha para confrontar a Claire. E aqui a diferença de nível entre as duas fica muito clara. Por mais que a Claire tenha evoluído muito, se tornado uma das melhores guerreiras da ordem, a Priscila ainda era um monstro absurdo. As outras Claymores que estavam junto com a Claire até tentam controlar a situação para poder lutarem junto com ela, mas ela fica tão cega pelo ódio que parte sozinha para enfrentar a Priscila. E isso marca o início da sua jornada de autodestruição emocional. O desespero para cumprir o que ela julgava ser o seu destino faz ela tomar decisões completamente imprudentes e arriscadas. Mesmo quando ela finalmente a alcança e ataca com todas as suas forças, a Priscila praticamente ignora os ataques, mostrando o quão poderosa ela realmente é. Isso faz com que a Claire se sinta ainda mais desesperada, vendo a vingança que ela tanto lutou para alcançar ficando cada vez mais distante, como se todo o esforço até aquele momento, como se todo aquele esforço tivesse sido em vão. Por conta disso, ela empurra seus limites ao extremo, quase perdendo a sua humanidade no processo. Com isso, ela aumenta absurdamente sua força e velocidade, se aproximando cada vez mais de despertar. E mesmo com todos esses sacrifícios, a Priscila continua dominando a luta completamente. Enquanto a Claire luta com puro desespero e ódio, ela continua calma e despreocupada, como se tudo não passasse de um jogo. A Claire então começa a se transformar em uma forma semi-despertada, manifestando garras e uma aparência semelhante à de um despertado. Esse estado torna ela ainda mais poderosa, permitindo que ela atinja a Priscila algumas vezes, ao mesmo tempo que o controle sobre ela diminui a cada momento. E é aqui que o Haki reaparece. Quando a Claire está prestes a perder o controle completamente e despertar, ele apela para sua humanidade, a lembrando de quem ela realmente era e da sua promessa de permanecer fiel a si mesma. E isso faz com que ela pare por um instante e recue, recuperando o controle e interrompendo a sua transformação, mesmo sabendo que isso poderia significar a falha da sua missão de vingança. A Priscila consegue sair da batalha com muita facilidade, sendo retirada depois pelo próprio Isley, enquanto a Claire e as outras Claymores sobreviventes lidam com a destruição e com as perdas sofridas. E apesar da sua falha em cumprir sua vingança, a Claire começa a aceitar que a sua jornada não é só sobre destruir a Priscila, mas também sobre encontrar um novo propósito na sua vida. Depois da luta, ela decide que não está pronta para continuar perseguindo a Priscila. Ela percebe que a sua obsessão pela vingança quase se transformou em algo que ela despreza. Nesse momento, ela reafirma sua conexão com Haki, prometendo protegê-lo e permanecer ao seu lado. Haki, por sua vez, demonstra sua dedicação inabalável a Claire, enfatizando que ele vai aceitar ela independentemente do seu passado ou da
das transformações que ela sofreu. O anime termina com a Claire e o Haki caminhando junto em direção a um novo começo, deixando a Priscilla como uma ameaça ainda viva, mas revelando que a Claire agora tá focada em encontrar um propósito maior além da vingança. Tudo isso, como eu disse no começo, é um caminho original que o anime segue, que não é o do mangá. E por isso o fim do anime tem essa sensação de gancho para uma segunda temporada, que infelizmente nunca aconteceu. Claro que a partir daqui o mangá ainda continua por bastante tempo, onde a luta em si acaba de um jeito muito diferente, e não marca o fim da história em si, pelo contrário. A trama ainda continua por muitos capítulos, apresentando novos arcos, personagens e reviravoltas, como a rebelião contra a organização e a revelação sobre o verdadeiro propósito das Claymores e dos Iomas. Ou seja, ainda tem muito mais coisa no mangá. Então se você quer conhecer a obra, consumir de um jeito mais fácil, mais tranquilo, vai no anime que você vai gostar. Mas se você quer ter uma experiência mais completa e profunda, aproveitando o melhor possível, vai no mangá que vai ser melhor. Como eu falei, nesse vídeo aqui a gente focou totalmente no anime, mas para apresentar a obra pra galera. Mas se vocês quiserem que tenha um segundo vídeo retomando a história a partir do mangá, contando tudo que acontece, dá uma força no engajamento pro vídeo e bem. Comenta, curte, compartilha, hypa, faz todo o processo pro YouTube entender que vocês gostaram e recomendar pra mais gente. Assim eu consigo tirar um tempo pra reler o mangá e trazer aqui pra vocês, fechou? E não se esquece de se inscrever, porque depois do vídeo sai e você nem fica sabendo. No mais, meu muito obrigado pela sua atenção e pelo seu tempo. Um agradecimento especial aos membros do canal, essa galera que me apoia diretamente a continuar trazendo conteúdos como esse aqui. E se você também gosta do canal e valoriza o trampo que a gente faz por aqui, vira um membro também, pô. É baratinho, com só 5 pila no mês, uma coxinha, você já tem acesso aos vídeos exclusivos, seu nome aqui nos créditos finais, além, é claro, de ajudar o canal. Então vira membro aí que todo mundo sai ganhando. No mais, tamo junto, é nóis e te vejo no próximo vídeo. Valeu!